Canavaro se questiona por que o cavalo e as pernas do Cavaleiro Infernal não foram invocados, e logo percebe que é devido à barreira que desapareceu. Nesse momento, Javier recebe um golpe devastador do Cavaleiro Infernal, que reverbera por todos os seus ossos, causando uma dor intensa. O Cavaleiro não dá trégua e continua a atacá-lo, teleportando-se para trás de Javier. No entanto, Javier consegue bloquear o ataque, enquanto Silúria também intervém para ajudar. Juntos, eles desferem um poderoso ataque no Cavaleiro Infernal, fazendo-o evaporar. Canavaro, incrédulo, exclama que isso é impossível. Javier, com a espada apontada para Canavaro, ordena que Silúria leve todos os refugiados para um lugar seguro, refletindo que só conseguiu vencer graças à ajuda dela. As pessoas que podiam andar ajudavam aquelas que não podiam. Javier então diz a Canavaro que eles discutirão isso no palácio, mas independentemente do motivo, ele não poderá evitar a execução. Canavaro rende os dentes, mas logo esboça um sorriso e afirma que Javier não sabe nada sobre a existência no inferno. O Cavaleiro Infernal começa a se regenerar, e Canavaro explica que não importa quantas vezes o Cavaleiro seja cortado, é inútil, pois ele é imortal. O Cavaleiro, surpreso com a força de Javier, admite que o subestimou e se apresenta como Georexius, o primeiro capitão da legião que serve o governante do inferno. Em resposta, Javier, como um bom cavaleiro, também se apresenta e promete mandá-lo de volta de onde veio. Os dois começam a trocar golpes novamente. Javier ataca, mas o cavaleiro se teleporta para trás dele. Javier bloqueia os golpes, mas é arremessado para longe, desviando dos ataques do Cavaleiro Infernal. Ele pensa consigo mesmo que, mesmo com o Cavaleiro Infernal apenas balançando a espada, já é difícil desviar dos golpes. Javier contra-ataca, jogando sua espada no Cavaleiro Infernal como distração para se aproximar dele. Ele pondera que, se as pernas do cavaleiro estivessem em boas condições, ele teria várias formas de se mover, mas, estando no chão, só resta uma opção: teleportar-se. Javier se pergunta onde o cavaleiro aparecerá e, antecipando o ataque, bloqueia uma espada que surge do chão. Quando está prestes a atacar, o cavaleiro larga sua espada e se deixa ser atingido, agarrando o pé de Javier. Javier tenta reforçar seu corpo para se preparar para o impacto, mas a mana do Cavaleiro Infernal bloqueia a sua própria mana. O que se segue é uma sequência brutal de golpes, com sangue jorrando e Javier quase perdendo a consciência. O cavaleiro, divertindo-se, pega sua espada e, quando está prestes a finalizar Javier, desvia do ataque. Alguém então diz que, pelo que sabe, o cavaleiro volta para o inferno se seu invocador morrer, e vemos o prota colocando uma pá no pescoço de Canavaro. O cavaleiro se pergunta quem é esse estranho com um rosto tão aterrorizante, que parece não estar blefando. Ele é capaz de pegar a cabeça da vítima e beber todo o seu sangue. O cavaleiro se questiona sobre o sentimento de outro mundo que sente vindo desse estranho, perguntando-se quem é esse monstro e se ele veio do inferno, pois sua aparência e modo de falar sugerem isso. Lloyd, furioso, ameaça separar a cabeça de Canavaro, mas o cavaleiro lança um ataque que causa uma explosão, fazendo Canavaro perder parte do corpo. O cavaleiro diz que, enquanto Canavaro respirar, está tudo bem, e mesmo que ele morra, levará 40 minutos para reverter a invocação, tempo suficiente para o cavaleiro dizimar a cidade inteira. Lloyd se pergunta o que fazer, já que seu plano falhou. Nesse momento, Javier aparece atrás do Cavaleiro Infernal, que bloqueia seu ataque e o joga para longe. Lloyd, vendo que Javier não está conseguindo lidar com a situação, desafia o cavaleiro a lutar com ele e diz a Javier para não se levantar. No entanto, Javier se levanta, determinado, e pensa consigo mesmo que, com Lloyd ali, ele agora tem uma chance de vencer. Lloyd joga uma Mana Blast no cavaleiro, mas ele bloqueia e reflete o ataque, joga a habilidade de volta para o Lloyd, e se vira para enfrentar o Javier, só que alguém aparece atrás do demônio. O Lloyd gruda nas costas dele. O cavaleiro diz que o prota é um tolo por não saber o que acontece quando alguém toca em um ser do inferno, porque a mana que foi fundida com a escuridão contaminará o coração de mana do Lloyd até ele não ter mais vida. Lloyd reconhece que isso é muito assustador, mas é uma pena, pois já purificou essa mana negra centenas de vezes, e o sistema fala que a mana do Cavaleiro Infernal fortaleceu o coração de mana do Lloyd temporariamente.
E é claro que o Prota não está tão forte quanto o Cavaleiro Infernal, mas ele não pode mais ignorar o Lloyd, que dá um mata-leão nele. O Cavaleiro tenta pegá-lo, mas Lloyd desvia, até que aplica uma chave de braço no Cavaleiro, que tenta furá-lo com a espada, mas Lloyd de novo desvia, e fica parecendo que o Prota está atormentando o Cavaleiro Infernal, e lhe pergunta se ele não se esqueceu de nada do Javier, que está bem na frente dele. O Cavaleiro se pergunta como é que ele já se recuperou de todo o dano que recebeu, e diz que precisa bloquear esse ataque, mas o Lloyd aplica outra chave de braço nele. Javier aproveita para deferir o golpe, mas o Cavaleiro se teleporta para trás dele. Javier ataca de novo, mas de novo o Cavaleiro se teleporta, só que dessa vez o Javier usa sua mana para pegar impulso e se joga para cima do Cavaleiro. Lloyd percebe que Javier está se movendo mais rápido que antes, mas ele ainda não conseguiu pegar a mobilidade que o teleporte do Cavaleiro fornece, sem falar que Lloyd está no seu limite tentando purificar a mana obscura do Cavaleiro, e nesse ritmo eles vão perder. Mas o sistema solicita a mensagem de ativação do contrato da cláusula 37, parágrafo 1, e diz pedido aprovado, e explica que a mensagem permite dar conselhos pessoalmente ao indivíduo responsável, e diz para o Lloyd cantar, pois se ele cantar pode vencer. E no meio da luta, o Prota começa a cantar, fazendo o Cavaleiro quase ficar louco, mas o que Lloyd não contava é que o Javier também estava sofrendo com a música. Num flashback, podemos ver o Lloyd na sua vida passada, quando ainda era menino. Ele diz que seus pais sempre foram bondosos com ele e pediram para ele nunca cantar em frente dos outros. E durante os testes práticos das aulas de canto, Lloyd cantou apenas a primeira nota da música, mas foi o suficiente para que seu professor de música surtasse e arremessasse o piano nele, dizendo para ele parar as aulas se não quiser fazer isso. Quando ele estava no exército, se juntou aos serviços da igreja. Quando ele cantou, o pastor disse que um demônio havia aparecido, enquanto jogava água benta no Lloyd. As pessoas dizem que não existem habilidades inúteis nesse mundo, até mesmo ser surdo era algo bom quando Lloyd começava a cantar. E de tanto ouvir o Prota cantar, o Cavaleiro Infernal manda o Lloyd ir para o inferno, e o Javier tampa os seus ouvidos com mana e enfia a espada no Cavaleiro, ativando a habilidade Explosão de Mana, que faz o chão todo se partir em pedaços. Lloyd fala que não vai dizer algo como "finalmente acabou", porque quando alguém diz isso, a outra pessoa sempre continua viva. O Javier diz que ainda não acabou, e que é para o Lloyd olhar atentamente a mana ao redor deles, e vemos o Cavaleiro se regenerando de novo, mas o Lloyd dá um sorriso e fala que o Cavaleiro não vai sobreviver. Pergunta se o Javier quer apostar que o Cavaleiro já foi de arrasta para cima, e se o Cavaleiro sobreviver, ele será o seu subordinado por 1 ano. Mas caso ele não sobreviva, o Javier terá que se vestir de Raviela quando eles voltarem para a terra deles. Javier concorda com a aposta, e pede para o Lloyd parar de se aproximar do Cavaleiro Infernal, mas o Prota só dá um sorriso, direciona a pá para cima, e joga 3 explosões de Mana Blast consecutivas, que fazem ele cair por falta de energia, e começa a absorver a mana do Cavaleiro Infernal, mas a mana é muito forte, e ele começa a vomitar sangue pela boca, mas ele continua, pois essa é a única maneira de vencer. O Javier e a Silúria pegam nas suas costas para curá-lo e também ajudá-lo com as suas manas, e isso é mais do que o suficiente para o Lloyd absorver toda a mana do Cavaleiro Infernal, finalmente derrotando em definitivo o inimigo. A Silúria fica preocupada, mas o Javier diz para ela não se preocupar porque esse é um tipo de cerimônia de vitória que o Lloyd sempre faz, mas a Silúria fala que ele tem que se preocupar não importa quantas vezes isso aconteça. O sistema diz que Lloyd derrotou o comandante do inferno Zidrexius. Isso fez o rei do inferno ficar impressionado com esse feito incrível e ele está querendo o corpo nu do Lloyd. Cai a noite na cidade. O Canavararo foi preso e transportado para a prisão pelos cavaleiros que foram enviados pelo reino. Lloyd pegou 2 dos grupos dos feiticeiros negros. O resto dos problemas foram cuidados pela rainha e, mais importante, o maior problema é que a construção não progrediu por causa da barreira. Todos os trabalhadores perderam suas forças e o Lloyd se pergunta como achar um jeito de sair dessa e conseguir dinheiro, porque depois dele acordar conseguiu algumas habilidades e a opção de habilidades do coração da mana se aprimoraram em uma habilidade individual. Isso quer dizer que o Lloyd pode controlar mortos-vivos à vontade sem limite de tempo.
Lloyd só consegue pensar que ganhou mão de obra gratuita e o sistema fala que o prota ganhou um novo elogio, o cantor asqueroso possuído por demônios, e ele se pergunta onde pode conseguir mortos-vivos. Então ele vê o olho de demônio que ganhou por absorver o cavaleiro infernal, até que alguém bate à porta dele. Ele abre e pergunta por que a pessoa não respondeu, mas percebe que não são pessoas e sim mortos-vivos. E como qualquer pessoa normal, o Lloyd apenas pergunta quem são eles. Um morto-vivo tenta criar um rosto, mas o prota diz que ele é horrível. Então o morto-vivo decide escrever e fala que são os fantasmas que perderam seus corpos graças ao cavaleiro infernal e estavam vagando por aí quando sentiram um poder que lhes deu forma física e trouxe eles aqui. Lloyd pergunta se foi esse olho, o fantasma diz que sim e agradece, pois graças ao Lloyd eles ganharam corpos novos e diz que o prota foi a pessoa que acalmou os seus corações vingativos, pois eles eram os crânios de antes. Mas o Lloyd havia feito uma sepultura para eles e ainda rezou por suas almas, que não têm nenhuma memória das suas vidas passadas, estão sem objetivos e se apenas se dispersarem e vagarem por todo o mundo, eles serão exorcizados eventualmente. Por isso, eles se ajoelham e pedem uma chance para retribuírem a bondade do Lloyd, que diz que vai fazer eles trabalharem muito, pergunta se eles precisam de salário, comida ou algum lugar para morar. Os fantasmas dizem que só precisam de uma caixa de 10 metros cúbicos. O que faz Lloyd sorrir, pois agora conseguiu o que ele tanto queria, mão de obra barata que não se cansa e não precisa de comida e nem sequer dinheiro. Javier acorda todo sonolento, vê os fantasmas festejando e volta a dormir, tenta ignorar o que viu, pois já não se importa mais com nada que o Lloyd faça. No dia seguinte, o prota diz que as habilidades de trabalho do Esquadrão Fantasma são de grande ajuda, porque eles não se cansam, não dormem e nem sequer comem, e o mais importante, não precisam de salário. Embora o Conde Namara, que recuperou a sua energia, desmaiou quando veio ver como estava o local de construção e o inverno chegou, a neve caiu e as âncoras completas finalmente chegaram. A construção da estabilização da encosta de Namara entrou no seu estágio final e vemos a mão do Javier. Ele está sozinho na neve e se lembra quando a Silúria pegou na sua mão e toca exatamente onde ela pegou e por obra do acaso a Silúria chama o Javier, que diz que a construção está progredindo tranquilamente e se a Silúria precisar de um relatório detalhado pode falar com Lloyd, mas ela diz que está aqui para ver o Javier, porque o método que ele utiliza mana é diferente e quer aprender a usar também. Javier, todo corado, diz que vai ensinar tudo o que sabe para ela e ela também fica meio envergonhada. Até Lloyd à distância também percebe que está rolando algo entre eles dois que estão aí sentados. O prota se lembra que no romance a Silúria morreu naquele evento e que o Javier conseguiu sua vingança. Depois de perder todas as pessoas próximas ele apenas ficou sozinho com sua força infinita. Ver o Javier feliz e sorrindo deixa Lloyd bastante feliz. Voltamos para a mansão de Namara. A construção da encosta foi perfeitamente completa e desde que seja mantido de tempo em tempos não vai haver nada com que se preocupar. Lloyd recebe o pagamento pelo seu trabalho e agradece ao Conde de Namara, que diz que não foi nada e isso nem sequer é o suficiente e manda todos se despedirem do Lloyd, que coloca uma cara de satisfeito e de dever cumprido. Diz para si que conseguiu muito dinheiro e está empolgado, pois vai realmente apenas comer e jogar quando voltar. O Conde de Namaran diz que gostaria de sugerir uma última coisa e pergunta o que o Lloyd acha de se tornar seu genro e herdar o território Namaran, mas o Lloyd pede perdão por rejeitar essa proposta repentina, pois é herdeiro da sua família e Namaran já tem uma incrível herdeira, a pessoa que vai se tornar a melhor maga do continente, a senhorita Silúria, e diz que vão partir agora e enquanto eles vão o Javier olha para a Silúria, com muita saudade estampada no rosto. Lloyd diz para ele ficar, porque vai conseguir um grande salário aqui e vai ser fácil ele ser bem-sucedido na vida. O Javier pergunta se ele perdeu a cabeça depois de absorver a mana envenenada. Se bem que ele já era estranho desde o começo e diz que é um cavaleiro da família Fronteira pelo resto da sua vida. Lloyd pergunta se ele não vai cumprir. Se isso for uma ordem, o Javier fala que não pode cumprir, então o prota pode executá-lo agora mesmo. Lloyd reconhece que ele é muito teimoso, mas dá um sorriso e diz para eles irem. Então vemos os condomínios do Lloyd, alguém grita que o prota voltou, o conde e a baronesa saem para ver e se deparam com um monte de mortos-vivos. Lloyd tenta explicar sobre eles, mas o conde diz que não está surpreso com o que o Lloyd trouxe, mas sim do porquê o Javier está vestido desse jeito.
Ele diz para si que aceitou essa proposta quando estava fora de si e o conde fala que deve ter sido difícil para ele ter ficado dentro do armário todo esse tempo e dá um abraço de apoio, mas o Javier diz que não é o que parece. O conde tenta tranquilizá-lo dizendo que está tudo bem, pois não é algo ruim, até porque ninguém vai julgá-lo por ser diferente, e de novo Javier diz que não é o que parece, enquanto o diabo em pessoa quase se mata de rir e diz que está feliz por ter voltado para casa. Com paz no coração, junto com uma grande quantidade de dinheiro que vai permitir Lloyd ficar sem fazer nada além de jogar pelo resto da sua vida e sorrir, pois finalmente ele pode fazer nada e descansar por aí. Mas a alegria de pobre dura pouco. O mensageiro real chega e diz que a rainha mandou Lloyd fazer parte do envio especial que partirá para o reino de Aspa e ele deve partir agora mesmo e olha a cara de quem não quer mais trabalhar. Ele é levado para a carruagem pelos guardas. Vemos a carruagem real e dentro da carruagem Lloyd está chorando, porque a rainha mandou ele ir ao reino de Aspa. O Javier manda ele parar de chorar, porque isso é muito feio, mas Lloyd não consegue conter as lágrimas, se pergunta como poderia não chorar. Vemos que ele está acompanhado por mais duas pessoas e um deles é o capitão da comitiva, Conde Ventura. Pergunta por que ele parece estar tão esquisitamente triste. Sendo que recebeu uma missão honrável da rainha, Lloyd confessa que se sente tão honrado que suas lágrimas não param de cair. Pergunta por que a rainha mandou ele ir lá, diz que quer ir para casa e que odeia a rainha. Isso faz o capitão ficar irritado e ele se lembra de ter perguntado à rainha por que ela incluiu o Lloyd na comitiva deles, já que o Lloyd não é um oficial diplomata, apesar de ter contribuído muito com suas construções. A rainha fica pensativa e diz que não é nada relacionado a isso e que garante que no momento que o Lloyd receber a ordem do emissário, ele vai chorar e criar uma grande confusão, pois o seu sonho é viver uma vida despreocupada em um canto quieto num reino que foi destruído. O relatório que a rainha recebeu em relação ao incidente de Namaran diz que os cavaleiros de Namaran derrotaram um cavaleiro infernal, mas que o Lloyd e o seu cavaleiro de escolta apenas recolheram informações, apenas providenciando ajuda a eles. Mas a rainha diz que isso é besteira, pois mesmo se a invocação estivesse incompleta, não seria uma existência que meros cavaleiros pudessem derrotar, e ela tem certeza de que o Lloyd e o Javier foram quem derrotaram o cavaleiro infernal e pediram para o conde de Namaran manter o seu verdadeiro envolvimento em segredo. Mas o conde acabou não escrevendo uma linha, porque não conseguiu mentir, e esse é o tipo de homem que Lloyd é, ele não está interessado em sucesso ou fama. Ele simplesmente quer comer e jogar tempo fora por aí, e é por isso que a rainha tem certeza de que ele definitivamente vai trazer resultados, pois ele guarda ressentimento facilmente e é uma pessoa materialista que é constantemente mesquinha. O capitão se pergunta se a rainha está tentando elogiar o Lloyd ou insultá-lo. Ela diz que devem levar o Lloyd, mesmo que ele pareça que vai morrer, porque ele vai entender eventualmente após ele pesar os prós e os contras e perceber que Samarkand, que é o rei de Aspa, é algo que ele quer. Samarkand é uma das cidades de um morto famoso, Silk Road. Voltamos ao presente, vemos o Lloyd chorando. O capitão diz para si que não consegue se obrigar a gostar do Lloyd, porque é uma pessoa materialista que apenas deseja dinheiro e ignora a honra. Finalmente, chegaram no reino de Aspa, a comitiva do Proto está quase chegando, e vemos alguém prestando respeito ao rei de Aspa. Diz para ele que a comitiva de Magentano logo chegará ao palácio. O rei diz para eles lhes darem o tratamento que eles merecem, e vemos o capitão gritando e dizendo que são os comissários de Magentano e pergunta se esse quarto é a acomodação deles. Um servo de Samarkand fala que não há nenhum engano, pois estão apenas seguindo as ordens do todo-poderoso Samarkand. O capitão diz que vai ver o rei imediatamente, mas o servo de Samarkand diz que ele está ocupado e só será possível vê-lo daqui a 6 meses. O capitão fica irritado, enquanto Lloyd continua chorando. O servo do rei entrega um padachire para o capitão encontrar boas acomodações com ele, pois desde que ele tenha esse padachire em Aspa, ele vai receber as bênçãos e graças do todo-poderoso Samarkand. Isso deixa o capitão irritado e pergunta se eles estão tratando os emissários do reino de Magentano como mendigos, mas o servo diz que o capitão entendeu mal, pois é uma honra para o capitão ser agraciado por esse padachire. Eles vão embora e deixam o item no chão. O capitão diz que eles foram longe demais insultando o seu reino, porque isso é basicamente uma declaração de guerra. O mensageiro pergunta o que eles devem fazer.
O capitão responde que devem mandar uma carta para o reino de Magentano para eles enviarem uma grande comitiva. O mensageiro diz que não está vendo Lloyd já faz algum tempo. O capitão diz para ele não prestar atenção no Lloyd e pergunta onde está o Padashiri que estava no chão. Então vemos a cidade de Aspa. Uma criança está vendendo velas, até que alguém esbarra nela e ainda lhe chama de mendiga. Mais tarde, ele está em um beco se perguntando onde vai dormir hoje, já que não conseguiu vender nenhuma vela. Alguém aparece e pergunta se ela está procurando um lugar para dormir, diz que vai lhe ajudar, basta ela vir com ele. E vemos a pousada mais cara da capital de Aspa. A criança diz que não pode deixar alguém que acabou de conhecer fazer isso por ela. Lloyd diz que ela está enganada sobre isso, porque essa pousada é dele, mostra a escritura da pousada e diz para ela assinar e ficar com ela. A criança pasma pergunta quem é o bom samaritano, ele diz que é alguém abençoado com a graça do todo-poderoso Samarcand. Vemos ele em um restaurante dizendo para todos comerem a carne mais cara, pois ele irá pagar tudo, e as pessoas ficam pasmas ao verem aquele Padashiri, o objeto que pode comprar tudo. Lloyd manda a cada um chamar seu familiar, pois nessa noite não haverá fome nessa cidade, pois tem a bênção do poderoso Samarcand. Lloyd está comprando freneticamente, agora ele está comprando a seda mais cara da cidade. O vendedor diz que não é a seda mais cara da cidade, é a seda mais cara do mundo. Então, nesse caso, o Lloyd fala para ele excluir as outras e lhe entregar o resto, pois tem a bênção do grande Samarcand. Vemos o marinheiro perguntando se o Lloyd quer pegar emprestado um barco particular. Ele diz que não, pois quer comprar o barco. Ele compra todos os perfumes e condimentos do mercado e manda colocar tudo nos barcos para serem levados para sua casa. Um monte de pessoas vem pedir para o Lloyd comprar as suas mercadorias. Como ele é rico, manda todos fazerem uma fila, mas os seguranças chegam para prender o prota e levá-lo ao Samarcand, que está irritado e pergunta se o Lloyd é a pessoa que gastou todo um ano do orçamento do palácio. Lloyd diz que é o filho de Arcos Fronteira, Lloyd Fronteira, e presta respeito ao grande e todo-poderoso Samarcand. O rei diz para si que o prota é o homem que lidou com os monstros do efeito dominó e percebe que o Lloyd fez tudo aquilo apenas para se encontrar com ele. Lloyd diz para si que precisa parar o acontecimento da guerra, porque a fronteira do território fronteira pode se tornar um campo de batalha. O Samarcand pensa consigo mesmo que se uma guerra começar, a primeira pessoa que ele vai enfrentar é o Lloyd, e pensa que mesmo que mobilizar o exército do reino, não haverá garantias de vitórias por causa do poder de ataque imprevisível desse monstro. Ele se pergunta se deve executá-lo agora, mas percebe que Lloyd está acompanhado por uma bomba, e mesmo se derrotarem o Javier, a capital talvez se transforme em cinzas, enquanto Lloyd diz para si que o grande Samarcand deve estar pensando muito, pois além de conversar, deve haver outra escolha. O Samarcand diz em seus pensamentos que o Lloyd é um insolente, mas dá um sorriso e manda deixarem o prota ir. Ufa, aqui foi uma guerra insana de pensamentos. Lloyd reconhece que ali foi a primeira vitória. O Samarcand pergunta se ele gosta do Padashiri e se usá-lo o fez sentir melhor. Imprevisível do jeito que é, o Lloyd se prostra e começa a exaltar o nome do Samarcand, diz que realmente adorou. O rei fica frustrado ao ver isso, porque consegue sentir a sinceridade do prota. Ele diz para si que realmente está sendo sincero e sinceramente agradece o Samarcand, pois a luxúria é a melhor coisa, dinheiro é o melhor de todos, e se o dinheiro não pode comprar felicidade é porque você não tem dinheiro suficiente. Samarcand pergunta se o Lloyd não tem medo das suspeitas do reino de Magentano, afinal ele aceitou liderar a escolta nacional e até curvou a cabeça em agradecimento. Lloyd diz que não está com medo, isso deixa o Samarcand chocado pelo prota ser tão arrogante e responder sem nem mesmo pensar sobre. Lloyd agradece porque o Samarcand lhe deu muito dinheiro, o rei pergunta se ele trairia o seu reino se recebesse mais dinheiro. Lloyd diz que sim, o rei pensa que o Lloyd é maluco, fica frustrado por não conseguir ler o prota, que diz que se trair o seu reino por causa da tentação do dinheiro vai ficar preocupado que o Samarcand questione a sua lealdade e o rei ri. Se pergunta como Lloyd ousa brincar com ele, diz que vai ouvir o que o prota tem a dizer, pois ele tem coragem. Então Lloyd reconhece a sua segunda vitória, pergunta se o Samarcand deseja uma guerra,
Por que quer silenciar os inimigos estrangeiros depois da seca levar um aumento estável de poder, e se assim for, o Lloyd diz que acabará com a seca e em troca o Samarcande deverá falar com a delegação de Magentano. O rei diz para o Prota contar mais sobre isso e ele levanta um papel enquanto diz, terceira vitória. Voltamos com o Lloyd, que pergunta se o Javier viu a cara suada do Samarcande enquanto assinava o contrato. Javier fala que isso é uma quantidade inacreditável e que o Lloyd vai entrar na história por ser a primeira pessoa a pressionar o rei Samarcande. Lloyd pergunta o que ele quer dizer com pressionar, porque isso é muito mais barato que uma guerra, e pensa consigo mesmo que as áreas de Aspa estão gradualmente se tornando miseráveis por causa da seca e o Samarcande não está ativamente auxiliando eles. Por isso, no final, a área inteira se uniu e se revoltou. Ele diz para si que as ordens dos eventos nesse mundo, especialmente essa, é completamente diferente do romance. Vemos o palácio do Samarcand, ele está na sua janela quando é chamado pela sua filha Serachard. Ele diz que amanhã o Lloyd irá para cada área e ela será a escolta dele e deve fazer Lloyd ser seu, não importa como. E como boa filha que é, ela diz que seguirá os comandos do seu pai. No dia seguinte, ela se apresenta ao Prota e diz que será a sua escolta. Lloyd brinca que já tem um cavaleiro de escolta, mas ela ignora o que ele disse e fala que está sob os cuidados do Lloyd, que diz para si que ela é muito teimosa e se pergunta se ela está aqui para observá-lo. Mas para pensar e se lembra que Serachard é uma das princesas de Aspa e não tem por que uma princesa ir para um local de construção. Mas ele logo tem a resposta quando vê ela tentando colocar uma pose sedutora e diz de novo que está sob cuidados do Prota, que fica em choque por causa da pose inesperada, mas os olhos dela parecem estar cortando Lloyd em pedaços. Ele logo percebe que isso é uma mensagem para seduzi-lo, mas não é a Serachard que gosta do Lloyd, na verdade é o Samarcande que quer que o Prota se torne seu genro. Após horas de caminhada, eles chegam numa caverna. Lloyd diz que o segredo para resolver a seca no deserto é Qanat, é um tipo de via aquática subterrânea que o reino dos persas usava, porque o deserto é tão quente que nenhuma água flui na superfície e caso flua, ela irá evaporar antes de chegar na cidade. Então é por esse motivo que Lloyd precisa fazer um túnel subterrâneo. Vemos a capital de Kandara. Lloyd está deitado e fala que finalmente pode descansar. Diz para si que gostaria de descansar o dia todo, mas tem uma mulher tentando seduzi-lo e cortá-lo ao mesmo tempo. E o olhar dela diz que quando Lloyd pegar no sono ela vai abrir o estômago dele e remover os seus órgãos. Ele suspira e diz que quer conversar com ela e é para ela agir de forma normal, porque parece que ela está prestes a cortar o seu pescoço a qualquer momento. Ela diz que esse é o seu estado normal. Lloyd diz para si que a Serachard é a mais nova das 4 princesas do reino, a filha mais estimada de Samarcand, e ela é um espadachim que atingiu o título de especialista da espada ainda jovem. As princesas nunca fizeram uma aparição pública, então ninguém fora do palácio sabe como elas são. Lloyd se pergunta se deveria fingir que não sabe sobre a identidade dela e diz para si que vai fazê-la parar com essa operação de sedução de alguma forma e fala que ela não precisa escoltá-lo dia e noite, porque não precisa de outro guarda. Afinal, aquele cara parado atrás dele é o seu cavaleiro de escolta, e um mestre da espada de alto nível que é muito mais forte que ela, ao ponto dele cuidar de 10 pessoas iguais a Serachard. Não, na verdade, mesmo se tiver umas 50 dela, nenhuma delas poderia ganhar do cara parado aí atrás. Então, Lloyd diz que não precisa dela, e é isso que ele está tentando explicar desde o início. E ela fica puta. Puxa sua espada. Lloyd fica provocando ela com essa cara de um maníaco maluco de pedra. Ele continua dizendo para ela cortá-lo, mas ela faz algo melhor. Ela dá um soco nele e não acabou por aí. Ela enche o Lloyd de porrada. O Javier apenas começa a rir. Ela diz que o Lloyd é um lixo miserável e sai do quarto. Lloyd fica feliz, pois conseguiu fazer com que ela recuasse. Javier pergunta se ser espancado por uma mulher bonita era parte do plano do Lloyd. Ele fala que isso não fazia parte do plano e pergunta por que o Javier não lhe ajudou. Javier diz que pensou que o Lloyd estava gostando disso e fala que é óbvio que a Serachard está tentando seduzi-lo, mas não entende por que o Lloyd provocou tanto ela. Ele responde que não quer ficar vinculado com Aspa e acabar tendo que morar aqui, por isso vai fazer ela desistir da missão. E além disso, vendo o tipo de pessoa que ela é, com certeza tem coisas mais importantes do que flertar com ele.
No dia seguinte, a Serajar pergunta onde o Lloyd está indo. Ele diz que está indo se preparar para o projeto da construção, pois a agilidade é essencial, e ela não irá escoltá-lo, já que ela não é uma mestre da espada. Ela fica irritada, prepara um soco, mas Lloyd começa a cantar a canção de Ninar e ela adormece. Lloyd fala que os contos para dormir são bem efetivos para aqueles que têm a síndrome do mestre da espada e manda o Javier levá-la, mas ele também cai no sono. Lloyd acorda o seu guardião, e logo vemos eles andando na cidade. As pessoas encaram eles de forma estranha. Javier nota isso. Lloyd diz que as pessoas provavelmente acham que eles são pessoas que vieram da capital e que só se preocupam com eles mesmos e com viver bem sem prestar atenção na província que está decaindo. Lloyd continua dizendo que esse projeto de construção não é apenas grande e ele precisa da cooperação do pessoal daqui, mas nesse momento seria inútil. Mas não há nada com o que se preocupar, já que ganhar a cooperação deles é algo bem fácil, e ele grita para todo mundo, os bichinhos saem. Lloyd manda Javier, a cobra rosa e o hamster criarem uma fonte de água no centro da cidade. O hipopótamo e o pássaro irão comprar nas calotas de gelo a 40 quilômetros ao leste, e chegando lá o hipopótamo se joga nas montanhas de gelo e inspira a água que está entre elas. E ao voltar e carregado pelo pássaro que quase não suporta o peso do hipopótamo, a fonte de água está completa. O hipopótamo joga toda a água que inspirou na fonte, e as pessoas ficam estranhando por ter água no centro da cidade, mas alguém aparece atrás deles, pergunta se eles estão felizes pela água grátis, diz que foi ele que fez isso, então é melhor eles serem gratos. Lloyd fala para a multidão que ele é aquele que trouxe a água das montanhas distantes, ele é o Lloyd de Fronteira, é melhor eles lembrarem-se bem disso, mas a multidão joga pedras nele e diz que ele é só um lacaio da capital e com certeza está roubando mais. Lloyd apenas desvia das pedras enquanto sorri, e mais tarde ele está andando e se depara com um homem que se recusa a beber a água, mas com o tempo Lloyd conseguiu mais e mais pessoas, e enquanto elas bebem a água, ele grita que foi ele, o Lloyd de Fronteira, que está reabastecendo a água todo dia. E como de costume, eles jogam pedra nele, e ele desvia. Cai a noite na cidade. Vemos uma família bebendo água do Prota. A criança fala que não consegue acreditar que pode beber tudo isso de água, e os seus pais ficam pasmos. Por algum motivo, é o Lloyd que está espionando eles. Ele diz, água, Lloyd. A família fica pasma, e toda vez que alguém toca na água, Lloyd, água, Lloyd, vou pegar um pouco de água para beber, Lloyd. Vemos o protagonista se deparando com o cara de antes que não queria beber a água. Ele olha o cara, tampa a cara e puxa a toalha da cabeça. Parece que alguém cedeu para a água do Lloyd e olha a cara dele, copiando o protagonista. Como de costume, Lloyd está gritando água para todo mundo. Ele grita água, eles dizem Lloyd, água. Lloyd pronto, a lavagem cerebral está completa. O Javier pergunta se isso é uma hipnose. Lloyd responde que é um efeito de impressão contínua, ou seja, água é bom, água é Lloyd, Lloyd é tech, agro é pop, Lloyd é tudo. Eita, que eu acabei me perdendo aqui. Como resultado do experimento, Lloyd é bom para as pessoas. O protagonista dá uma risada e diz que o trabalho de terreno está completo e monta uma mesa, dizendo que está procurando por um homem para construir uma via aquática subterrânea. Um figurante pergunta ao Lloyd, água? Sim, agora eles estão chamando o protagonista de Lloyd Água. O figurante pergunta se a comida será providenciada. O protagonista diz para ele não se preocupar, pois a comida virá de todo o país do poderoso Samarcande. Então vemos um servo falando o histórico da utilização do Padashiri que o Lloyd usou em Kandahar. O rei fica todo puto. Na missão de levar água à população de Aspa, o protagonista está voando com um pássaro. Ele usa a habilidade para encontrar o caminho subterrâneo da organização rebelde, mas ele não consegue encontrá-lo e diz para si que 100 anos atrás as pessoas religiosas escavaram um túnel para se esconderem e fugirem da opressão e agora esse túnel está sendo usado pelos rebeldes. E fala que só tem um jeito de achar esse túnel. E vemos a noite na cidade. A Serajar manda o Javier sair do seu caminho, mas ele fala que Lloyd deseja ficar sozinho essa noite, mesmo que tenha forças aos arredores planejando uma rebelião. E vemos o protagonista sentado sozinho no quarto e vários ninjas mascarados aparecem. Javier está falando que se o Lloyd disse que ficará bem, então ele ficará.
Mas, dentro do quarto, o Lloyd já havia sido sequestrado. Serajar tenta usar a força para tirá-lo do caminho e, como esperado, Javier consegue se defender tranquilamente. Ela fica puta e usa vários ataques, só que todos são facilmente bloqueados pelo Javier e ele ainda dá algumas dicas para ela, que já parece cansada. Então vemos os sequestradores. O Lloyd está amarrado e quando tiram um saco da cabeça dele, o protagonista olha com um olhar frio e calculista que faz os rebeldes ficarem confusos, pois são eles quem sequestraram o Lloyd, mas parece que é totalmente o contrário. Parece que eles é que são os reféns. O protagonista fala que antes de dizer o que está fazendo aqui, seria melhor falar como chegou aqui. Diz que os seus pulsos estão doendo e pede para os homens lhe soltarem e que não vai fazer nada estúpido, já que esses homens são a força de elite e mesmo assim estão se rebelando contra Samarcande. Esse cara fala que o Lloyd sabe que eles são rebeldes e ainda assim se mantém calmo. Pergunta se o protagonista já esperava que eles iam aparecer. Lloyd reconhece que veio sob as ordens de Samarcande, então tem a certeza de que ia encontrar os rebeldes de alguma forma e diz para si que esse cara é o Termis. Lloyd sabe pelo romance que ele vai se rebelar e parecer nas chamas do incidente e toda a província de Asper irá juntar suas forças pela causa da grande rebelião. O Termis olha Lloyd todo sorridente e manda desamarrarem ele. Se ele agir de forma suspeita, podem acidentalmente separar a cabeça dele do corpo e diz para si que mesmo que o Lloyd trabalhe para o Samarcande, ele deve algo para o protagonista e deveria dá-lo pelo menos essa gentileza. Podemos então ver as memórias do Termis. A sua filha está quase indo dessa para melhor por causa da seca. O Termis se culpa por ter entregado a pouca água que conseguiu para as outras pessoas, mas ele ouviu que alguém está dando água de graça na cidade. A sua filha bebeu e não virou mais um número no meio de muitos que pereceram por causa da seca. Então é por isso que ele vai desamarrar o Lloyd, mas ele diz para o protagonista não fazer nada desnecessário. Lloyd usa mais uma de suas caras, o que faz os homens se prepararem para atacá-lo por causa do seu rosto, mas ele coloca essa pose como se estivesse sendo iluminado e os homens param confusos. O protagonista fala que há 2 anos e 6 meses no território dos Fronteira, um território no canto leste do reino de Magentano, estava à beira do colapso devido a um grande empréstimo. Ele começou a contar uma longa história que fez os homens ficarem ainda mais confusos. Essa cara do Lloyd não ajuda em nada, fez até os homens se assustarem e de repente virou um cinema. Eles ficam entusiasmados, mas o Termis logo se toca e pergunta ao protagonista o que lhe trouxe aqui. Então o Manoá pula para o dia seguinte. Lloyd e o Termis estão indo para Magentano e o Termis não consegue acreditar que está indo encontrar a rainha pessoalmente. Lloyd explica que precisa dos túneis subterrâneos do Termis para construir uma via aquática. E se o Termis ceder os túneis, o protagonista vai providenciar um local isolado para a segurança dele e de todos os rebeldes e, é claro, suas famílias vão conseguir suas licenças de asilo. De longe vemos o palácio de Magentano. O Canavaro está sendo interrogado com magia pela própria rainha. Ela diz que é o suficiente por hoje, depois do traidor vomitar um monte de sangue. Quando ela está saindo, um servo diz que o Lloyd está aguardando por uma audiência e ela fica meio confusa, porque o protagonista deveria estar em Aspa. Finalmente, Lloyd está diante da rainha. Ela diz que o Termis e todos os seus colegas podem escrever uma carta de asilo para suas famílias. O protagonista agradece e o Termis se pergunta se é assim tão fácil. Ele não consegue acreditar que encontrou a rainha e se pergunta quem diabo é o Lloyd. A rainha fala que o Lloyd usou um método inesperado, mas está satisfeita que o protagonista seguiu as ordens apropriadamente. Portanto, aqueles que são capazes devem trabalhar até o ponto de queimar tudo até o menor grau de pó, depois trabalhar ainda mais. E então essa pessoa vai finalmente viver em paz. Coitado do Lloyd. A rainha fala que não fez progresso no interrogatório do Canavaro e vai precisar da colaboração do Lloyd cedo ou tarde, então ele deve aguardar novas ordens. Lloyd diz que dará o seu melhor, mas a sua cara parece dizer outra coisa. A rainha também nota isso, mas o protagonista diz que só está cansado de viajar dia e noite por 10 dias seguidos. A rainha pergunta se ele queria tanto assim vê-la, caminha até Lloyd. Pega o rosto dele e pergunta se ele é um homem mesquinho e ganancioso que vem procurar a rainha apenas quando precisa dela. Lloyd diz para si que o maior obstáculo da sua vida de ser um preguiçoso é a rainha.
Podemos então ver as favelas de Aspa. O Javier e a Serajard continuam lutando. Ele parece sonolento e ela também cochila, mas levanta e fala: chega de dormir. E de novo ela ataca o Javier, que se pergunta quanto tempo mais vai ter que fazer isso. E de repente ela ativa uma hora na espada que assusta o Javier, que é forçado a ativar a sua aura de espada também. Ele diz que ainda está instável, mas ela está próximo do caminho ideal para virar um mestre de espada. Ela usa um ataque nele, mas o Lloyd chega bem nessa hora e ele quase é empalado pela espada dela, mas felizmente apenas a roupa sofreu danos. Ele começa a cantar a canção de ninar, fazendo ela cair no sono. Ele tenta falar ao Javier que irão começar a construção. Mas ele também cai no sono. Vemos a etapa 1 da construção. Lloyd terá que andar pelo labirinto de túneis subterrâneos e medir. Na etapa 2, ele vai confirmar a localização que precisa ser aberta ou bloqueada em direção ao caminho da água. Na 3, durante o dia, vão bloquear os caminhos que não sejam do caminho da água. Durante a noite, o Javier vai controlar as explosões para fazer os caminhos. E finalmente, na etapa 4, Lloyd vai receber os seus trabalhadores prediletos que não se cansam e nem precisam ser pagos. Ele explica a eles que tem uma abundância de água do outro lado das paredes e eles podem ser varridos em um instante devido à imensa pressão da água. E que os povos antigos arriscaram suas vidas para construir esse lugar. Não, eles jogaram suas vidas fora para construir isso. Entre os trabalhadores, aquele que era o mais velho deveria dar a sua vida para terminar de abrir o caminho de água para que os seus semelhantes e descendentes possam continuar vivos. Lloyd diz que não há honra mais grande, por isso ela pertencerá ao vigarista. Olha a cara do Lloyd, do vigarista. Lloyd sai correndo, agradece o vigarista e diz que nunca vai esquecer da sua bravura, mas o vigarista também sai correndo com ele e diz que o Lloyd pode usar os seus fantasmas. Lloyd fala que ele é um sangue frio por querer que os mortos-vivos experimentem a morte de novo. O vigarista diz que o Lloyd tem um mestre da espada, mas ele diz que o seu mestre da espada só tem uma muda de roupas e não vai se dar ao luxo de ficar molhado. O sistema fala que até o Satanás está um passo atrás do Lloyd e ele ainda tem coragem de falar que só está dando sentido na vida do vigarista. Podemos ver alguém sentado em uma sala. Ele dá um sorriso e diz os mensageiros superiores e pergunta para alguém se está aproveitando seu show e que quer ver o quão longe isso vai. Esse é o rei do inferno, Icarus. Voltamos à cidade de Aspa. Após muito bate-boca, o líder do esquadrão de trabalhadores esqueletos fantasmas, Gola Alta, pegou para si a finalização do trabalho. Lloyd coloca uma cara de alguém que não está satisfeito, enquanto o vigarista suspira de alívio. O fantasma martela a parede e é varrido pela corrente da água. As torneiras choram água e o rio transborda. As pessoas festejam. Lloyd observa eles quando uma menina traz água numa tigela e diz para o prota ficar com ela, pois é a água que o Lloyd fez. Ele agradece, mas ela fica confusa e pergunta por que o Lloyd está caminhando por aí sem calças. Ele dá um sorriso e diz que não quer gastar dinheiro comprando roupas. Vemos um mapa que diz que com a abertura do caminho de água central em Kandar ocorreu a conexão dos caminhos de água aos pequenos vilarejos e aldeias próximas. O Lloyd ganhou o título de pessoa de alto escalão que só usa cueca. Ele não gosta do título e diz para si que não precisa do efeito desse título, pois seu trabalho aqui está feito. Então só lhe resta agora descansar por aí. Pergunta ao Termi se ele terminou as preparações para a longa jornada que lhes espera, mas o Termi se ajoelha e diz que o Lloyd salvou incontáveis vidas, parou uma guerra e uma seca, além de tornar possível o exílio deles. Então ele e todos os seus colegas juram fidelidade à família Fronteira até o final de suas vidas. O prota fica meio sem graça, diz que eles não precisam ir tão longe assim e fala para si que só estava tentando fazer o que era mais vantajoso para ele e ouvir as pessoas lhe agradecendo sem parar está deixando a sua consciência pesada. O sistema fala que o favoritismo do Lloyd aumentou, por isso seu RP subiu para 2832 e essa é a cara que ele coloca mais tarde. O Termis e o seu grupo finalmente foram para o território dos Fronteira com a orientação do esquadrão de esqueletos e parecia que tudo havia se resolvido pacificamente. Então vemos o castelo de Aspa. O rei diz para o Lloyd se tornar o seu homem.
Ele diz que prefere as magrinhas e o rei pergunta se ele não entendeu ou simplesmente está fingindo que não entendeu. Ele fala que o prota já deve saber que a Serajar é sua filha. Pergunta se ela não faz o tipo do Lloyd, que diz que acredita que a opinião da Serajar é mais importante do que a sua. E o rei lembra que ela disse que odeia o Lloyd e prefere separar a sua cabeça do corpo e fala para deixarem esse assunto de lado por enquanto, e já que o Lloyd manteve a sua promessa, o rei também vai manter a sua e se encontrar com a delegação de Magentano agora mesmo. Enquanto Lloyd vai embora com uma cara maligna, o rei fala que sempre consegue o que quer e que o prota será seu. Todos eles estão sentados à mesa. O capitão preocupado diz para si que o Lloyd conseguiu essa reunião e jura não desperdiçá-la. O Samarcande começa se desculpando e isso já deixou todos surpresos. Ele fala que vai recompensar todos os danos causados pelo efeito do ataque de monstros e tomará medidas especiais para prevenir esse tipo de incidente de acontecer no futuro. Isso é algo bom, mas é bom demais para ser verdade e o capitão se pergunta o que o rei vai pedir em troca. E para surpresa de todos, o rei pede o Lloyd Fronteira. Vemos o Lloyd conversando com o capitão, que se sente um pouco mal em falar que em troca de tudo, o rei quer que ele fique. O capitão tenta convencer o prota, dando um monte de explicações, mas o Lloyd apenas sorri, diz que o capitão fez um ótimo trabalho. Não, isso é perfeito. Enquanto isso, o rei está se perguntando o que deve pedir para o Lloyd construir primeiro, mas é interrompido pelo seu servo, que diz que Lloyd saiu dizendo que iria acabar com as minhocas de areia e isso deixa o Samarcande preocupado. Vemos a minhoca de areia e aqui está o Lloyd pronto para acabar com ela. Ele ativa a sua habilidade que causa uma explosão. O hamster aparece com olhos carmesins e aplica o chute hamster, socos hamster e para finalizar o prota manda o Javier acabar com ela. Ele ativa sua aura de espada e usa na minhoca que pelo visto é bem resistente, porque ainda está viva, mas Lloyd não deixa barato e ativa várias habilidades simultaneamente. O Samarcand vê tudo de longe, o prota olha para trás e faz um oi. O Samarcande manda tirarem o Lloyd do seu país. Mais tarde, em meio à lua cheia, o rei está pensando que se manter Lloyd do seu lado, o seu país pode se tornar um campo de batalha em qualquer momento e não pode aceitar o cancelamento do acordo devido à sua mudança de decisão. Então se pergunta como descobrir o déficit que Lloyd causou enquanto usava o Padashiri e por ele gastou tanto dinheiro com os custos da construção. E a ficha cai, ele tem perdido toneladas de dinheiro desde o início e como se não bastasse, um servo diz que Lloyd pegou o Padashiri e saiu. Mas isso não abalou tanto o rei, outro servo diz que a Serajar fugiu e deixou uma carta dizendo que ela tinha coisas com o Lloyd e pediu para não procurarem ela. Essa notícia foi o golpe final, o rei caiu em lamentos com lágrimas amargas. A melhor parte desse manual é a cara que o Lloyd faz, o cara é muito sem noção hahaha. Pessoal, quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.